Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Jussara de Língua Portuguesa, aqui do município de Silva Jardim, e vou acompanhá-los nos estudos através das videoaulas. Sei que estamos enfrentando dias difíceis, ausentes das salas de aula, em decorrência da pandemia, mas é preciso nos mantermos distantes no momento. Se pudéssemos eleger um sentimento para todo esse cenário, certamente seria falta. No dicionário, a palavra significa ato ou efeito de faltar, ausência. Realmente, a falta das aulas presenciais é grande, mas vamos tentar amenizar esse sentimento, nos mantendo aqui conectados e dando o nosso melhor, assistindo às videoaulas e buscando manter o nosso aprendizado em dia. Eu preparei para vocês uma aula que fala sobre fábula e romance. Espero que gostem. Vamos lá? Gêneros textuais, fábulas e romances, destinado aos alunos do ensino fundamental. Vamos começar pelo gênero fábula. A fábula é um gênero ficcional bastante popular e existe há mais ou menos 2.800 anos. Tradicionalmente, as fábulas eram narrativas orais e não se sabe ao certo quem a criou. Olha, muito provavelmente vocês já tiveram contato com fábulas na infância, não é? Quase todo mundo já ouviu alguma historinha de fábula, porque é muito comum por ela ser permeada de recursos lúdicos e pedagógicos, né? É uma narrativa breve, não é regra que seja utilizado animais como personagens, mas eles são bem frequentes. Vamos ver um pouco mais sobre este fabulista chamado Esopo. Esopo viveu no século VI a.C., foi um fabulista grego que teria vivido na Grécia Antiga. Figura supostamente lendária, passou para a história como o primeiro criador de fábula. É interessante que Esopo era um escravo grego, tá, gente? As fábulas de Esopo. A lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, o leão e o rato, o lobo e o cordeiro, a rã e o boi, a raposa e o corvo. Provavelmente vocês já devem conhecer algumas dessas aqui. Ou se não leram, mas pelo menos pelo título já ouviram falar. Estrutura das fábulas. Através das fábulas, podemos fazer duas leituras independentes. A primeira delas, a narrativa propriamente dita, cuja estrutura narrativa sempre se repete. Então, há sempre um modelo exato nas fábulas. Situação inicial, um obstáculo a ser batido, a tentativa de solução daquela situação inicial e o resultado final. Logo depois, nós temos o quê? Do resultado final, nós temos algo que fecha toda a narrativa. É como se fizesse um resumo do que foi aquela história. Isso daí se chama moral da história. A linguagem é temática e dissertativa, ou seja, já traz outro tipo de linguagem diferente desse primeiro momento aqui, em que a narrativa está sendo desenvolvida. Então, a fábula aparece no final e ela pode, inclusive, ser analisada independentemente da fábula. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso tirar esta moral e usar em outra situação comunicativa, né? Para dar conta de algo que tenha acontecido, por exemplo, no meu dia a dia. Isso é muito comum. A fábula nos leva a dois mundos, o imaginário, o narrativo, o fantástico. O real, dissertativo e o temático. Ou seja, o primeiro mundo, o universo, diz respeito à história propriamente dita. Já o segundo, o real dissertativo, é aquele em que você faz uma análise daqueles acontecimentos anteriores e tenta inseri-los na sua vida, na sociedade. É por isso que a gente costuma dizer que a fábula é um estudo sobre o comportamento humano, sobre a ética e sobre a cidadania. É sempre assim, seres inanimados ou animais
ganham características humanas. Por isso que é muito comum também aparecerem a figura de linguagem chamada prosopopeia, que é quando seres inanimados, sol, lua, estrela, ponte, rio, enfim, ganham características humanas. Olhem um exemplo de uma fábula. Essa fábula foi escrita por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, gente, ele é precursor da literatura infantil brasileira, tá? Ele é um escritor modernista e ele foi, assim, um dos primeiros, se não o primeiro, na verdade, a escrever literatura infantil. Ele ficou muito conhecido com o livro chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tanto que essa história até foi televisionada, né? Ganhou aí outra, não saiu dos livros. O Leão e o Ratinho, de Monteiro Lobato. Ao sair do buraco, viu-se o ratinho entre as patas do leão. Estacou de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo do teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede, urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo e pôs-se a roer as cordas. Num instante, conseguiu romper uma das malhas. E como a rede era das tais que, rompida a primeira malha, as outras se afrouxam, pôde o leão deslindar-se e fugir. Mas vale paciência pequenina do que arrancos de leão. Monteiro Lobato, Fábulas, 1994. Perceberam que aqui está o texto, a narrativa propriamente dita, e logo abaixo temos uma frase que faz uma espécie de resumo, de interpretação do que foi escrito acima, que parece que nada tem a ver com o texto. Por isso que a gente diz que a fábula apresenta dois momentos diferentes: o lúdico e o mais real, o narrativo e o dissertativo, que é exatamente a moral da história. Agora nós vamos passar a um outro gênero textual e mais complexo, o romance. Isso mesmo. O romance, ao contrário da fábula, é uma narrativa longa, viu, gente? O romance ele surgiu no século XVIII. Então, lá juntamente com o romantismo, que é um gênero textual que vocês vão estudar provavelmente no ensino médio, tá? No segundo ano do ensino médio. Por hora, nós vamos conhecer um pouco desse romance através do trecho. Isso aqui é um trecho de um livro, tá? É apenas um pedacinho de um livro. É interessante que quando você lê a palavra romance, você pensa em algo romântico, no sentido assim de, vou enviar algo que fala de amor. Sim, o romance, ele pode falar de amor, mas não necessariamente, tá? O gênero romance quer dizer que é a construção da narrativa. Ela é uma narrativa longa, ela mantém uma determinada estrutura, por isso que é chamado de romance. Não é somente porque fala de sentimento, não. Falar de sentimento é uma das vertentes do gênero romance. Mas vamos ler o trecho aqui do livro Senhora, de José de Alencar. Aurélia Camargo, filha de uma pobre costureira e órfã de pai, apaixonou-se por Fernando Seixas, homem ambicioso, a quem namorou. Este, porém, desfez a relação, movido pela vontade de se casar com uma moça rica, Adelaide Amaral, e pelo dote ao qual teria direito de receber. Passado algum tempo, Aurélia, já órfã,
recebe uma grande herança do avô e ascende socialmente. Passa, pois, a ser figura de destaque nos eventos da sociedade da época. Dividida entre o amor e o orgulho ferido, ela encarrega seu tutor, o tio Lemos, de negociar seu casamento com Fernando por um dote de 100 contos. O acordo realizado inclui como uma de suas cláusulas o desconhecimento da identidade da noiva por parte do contratado, até as vésperas do casamento. Ao descobrir que sua noiva é Aurélia, Fernando se sente um felizardo, pois, na verdade, nunca deixara de amá-la e abre seu coração para ela. A jovem, porém, na noite de núpcia, deixa claro, comprou-o para representar o papel de marido que uma mulher na posição social deve ter. Dormirão em quartos separados. Aurélia não só não pretende entregar-se a ele, como aproveita as oportunidades que o cotidiano lhe oferece para criticá-lo com ironia. Nossa, que romance! Ficaram com vontade de ler? Aí uma dica: livro Senhora, de José de Alencar. Vale a dica, hein, gente? Características do romance. História complexa, o leitor se aprofunda na trama, conhece bem cada protagonista, personagens, que são vários, tá? Tem cenário é variado, ou seja, podemos ter vários cenários no mesmo livro, no mesmo romance. O tempo é o período da duração, isso aí varia muito, né, de acordo com o tamanho da obra, a densidade da obra. O enredo, que é a história propriamente dita, apresenta vários fatos que são, aos poucos, interligados ou não. O narrador é a visão, como você vê a história, né? Se a gente vai vendo a história através dos olhos de quem participa ou através dos olhos realmente de quem só conta a história. Então, esse foco narrativo aqui pode ser em primeira pessoa, no caso, quem participa da história é quem está contando, ou em terceira pessoa, aí ele só conta a história, mas não participa. É o foco narrativo. Nem todo romance é romântico, foi aquilo que eu falei lá atrás para vocês. O fato de ser romance não quer dizer que tenha que ter uma história de amor, como a que a gente viu aqui do romance Senhora, não, tá? Da Aurélia, não tem nada a ver. Aquilo ali é apenas uma característica, uma nuance. O romance apresenta também romance romântico, mas eles podem ser românticos, de suspense, de aventura, policial, de terror, entre tantos outros. Olha aí, como eu disse, uma dica de leitura para vocês. Tipos de romance. Abordagem, ou seja, tema principal. Romance urbano. Esse do Senhora é um romance urbano. É uma crítica aos costumes da sociedade, né, do século XIX, sinônimo de romance realista. Principais representantes: Jorge Amado e José de Alencar são representantes desse gênero de romance urbano, sendo que Jorge Amado é autor modernista e José de Alencar é autor romântico, do romantismo. São duas escolas literárias distintas, mas eu não vou adentrar nesse assunto, porque é algo que vocês vão ver lá no ensino médio, que está bem próximo. Romance psicológico. Analisa os motivos íntimos das decisões e indecisões humanas. Primeiro exemplo, as ligações perigosas, né? Na literatura brasileira, Charles Laclos, Species Laclos, de 1782. Na literatura brasileira, o marco desse tipo de romance psicológico, é de Dom Casmurro, tá? De Machado de Assis. Romance gótico aborda toda a série de horrores, mistérios, terrificantes, torturas. Então, tem muita gente que se encanta e gosta do romance gótico,
tá, gente? Na Alemanha, quem produziu um romance que foi muito famoso foi As Drogas do Diabo, de 1816, de Hoffmann. No Brasil, Álvares de Azevedo é representante desse tipo de romance. Ele escreveu A Liga dos 20 Anos. E a coletânea de contos, A Noite na Taverna, que também é de Álvares de Azevedo e se enquadra dentro do romance gótico. E, por fim, o romance romântico, que é aquele que fala dos sentimentos, né, da supremacia do indivíduo, vale aqui todas as emoções. Dei como exemplo a Moreninha, que também é uma excelente oportunidade e uma dica de leitura para vocês. Agora, por fim, aqui, eu tenho um desafio. É isso mesmo. Vamos ler esse texto. O Vento e o Sol. Esopo. Pelo autor, vocês já sabem que se trata de quê? De um romance ou de uma fábula? De uma fábula. Isso mesmo. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir no caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Moral da história: o amor constrói, a violência arruína. O desafio de vocês é registrem numa folha ou no caderno características do texto lido, personagens, tempo e espaço, moral da história e estrutura textual. Então, por hoje é só. Aqui eu me despeço de vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Um beijo e até a próxima, pessoal. Conto com vocês nos nossos próximos encontros. Tchau, tchau.